Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz o seguinte: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre nós, pela Tua presença, Pai. Que esteja abençoando nós nessa noite, ó Pai, abrindo nosso entendimento, ó Pai, que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Tiago, ele escreve assim, a sua carta para nós entender isso de forma bem prática, né? Ele não é assim aquela teologia toda, né, rebuscada, mas é a vivência, a prática mesmo que Tiago nos chama a viver, né? Então nós vivemos num tempo, né, do relativismo, né, a verdade absoluta, as pessoas não querem mais, né? Eu costumo dizer, né, que para quem já estudou direito, no caso que eu sei, eu e a Sabrina, né, alguém possa já ter algumas pinceladas aí, sabe que lá, ou já quem já assistiu algum júri, sabe que vão, a verdade, quem dá conta de convencer o jurado ou o juiz, conforme for o julgamento que prevalece. Mas nós sabemos que tem uma verdade absoluta, que é o nosso Deus. Né? Aquilo que ele fala, a sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo é absoluto. Ainda que queiram mudar, queira falar um monte de asneira aí, mas não tem jeito de diminuir. E nós vivemos hoje em dias complicados, né? Se a gente falar que não existe doenças, não existe é, um, uma fraqueza mental, estaria mentindo. Né? A prova é que se você for olhar os consultórios aí dos psicólogos, psiquiatras, eh, os analistas dentro da psiquiatria aí, da psicanálise, vai estar cheio os consultórios, né? Recentemente, estava lá em Goiânia, a minha mãe, um médico lá da coluna, ele mesmo falando que ele vai no psicólogo e no psiquiatra. Os médicos de outros setores estão indo nos psicólogos, nos psiquiatras, nos psicanalistas, porque as coisas andam difícil. Mas nós, que somos cristãos, somos crentes, precisamos compreender uma coisa, né, que existe sim, existe o profissional, Deus deu conhecimento, mas não só a busca da cura somente no homem, somente no meio profissional. Porque, como eu coloquei aí o tema aí, Deus é fiel, e talvez seja uma daquelas frases que mais você já ouviu na sua vida. Talvez só perde para Deus é amor, né? Segunda, talvez esses jargões prontos aí, Deus é fiel, né? E ele realmente é fiel. Então, quando nós buscamos, né, nós os cristãos, a quem diga os protestantes que protestaram com algo que estava errado lá atrás, né, os crentes, eu gosto mais desse termo, nós devemos sim buscar ajuda profissional, mas nós não podemos esquecer jamais do nosso Deus, médico dos médicos, Senhor dos senhores, como a gente costuma dizer aí. Ele sim pode resolver todos os nossos problemas, né? O homem vai resolver parte deles, mas o único que pode resolver é o nosso Deus. Então nós às vezes queremos colocar situações muito difíceis, e são difíceis mesmo, né? Não devemos amenizar a dor de ninguém. É aquela história que a gente ouvia muito, né, antigamente. Ah, depressão é porque você não tem nada que fazer, depressão é porque falta no serviço. Não, gente, é grave, gravíssimo. Conheço não é só pessoas idosas, pessoas jovens, assim, que num dia estava trabalhando, fazendo tudo, no outro dia não dava conta de fazer nada. É terrível. E não brinca, não chega até nós, chega nas nossas casas. Mas por isso nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos abençoa. Ele é a solução, sim, do nosso problema, porque ele é fiel ao que ele prometeu. Não é porque eu mereço, né? O que nós já falamos constantemente, ele é fiel não à minha pessoa em si, mas aquilo que ele me prometeu. A própria palavra dele, o próprio ser de Deus
Ele é fiel. Então, nós devemos buscar a felicidade, sim. Nada mais que as pessoas vivem a busca da felicidade, ainda que buscam por meios errados, onde não encontra, né? Aquela, a gente costuma dizer, aquela felicidade Coca-Cola que acaba rapidão. A nossa felicidade está no nosso Deus, na fidelidade do nosso Deus, aquilo que Ele oferece para nós. E a palavra dele não vai passar, né? O próprio Jesus Cristo já disse que, né, tudo irá passar, menos a palavra de Deus, que ele nos promete e ele cumpre aquilo que ele prometeu. Independente se eu mereço, aliás, merecer ninguém merece, né? Do o meu esforço se vale para uma vida cristã aqui, uma vida terrena, sim, vale. Aquela vida que vai, a minha busca, sim, mas a palavra de Deus que irá prevalecer. Então, o apóstolo Tiago, ele escreve, né, aos seus leitores daqueles dias, aos irmãos da igreja primitiva, que estavam espalhados naqueles dias, sofrendo a perseguição, e chega até nós hoje. Estamos sofrendo também de variadas causas aí, difíceis de conviver, mas que Deus esteja presente em nossa vida, cumprindo, confirmando a promessa de Deus em nossas vidas, né? Então, a obra de Deus, quando nós percebemos aí, que ela é uma obra de Deus da providência, é Deus que provê, tudo concorre para a provisão de Deus. Lógico que nós muitas vezes não cremos, lógico que a maioria das vezes nós não esperamos, nós não entendemos no momento a provisão de Deus. Quando nós oramos, Senhor, eu preciso disso, né? Eu costumo dizer, né? No mundo hoje da tecnologia, né? De última geração aí, né? Do Wi-Fi 5G, não sei mais o que aí, todo mundo quer o negócio rápido, né? O Onan estava rindo de mim ali agora com o meu iPad, né? Lento, né? Antigo, né? Mas eu falei, não, para meu sermão, que eu só uso ele para sermão, dá demais, tem tempo, né? Com calma. As pessoas querem assim, né? Eu pensar em abrir alguma coisa já está aberto. Deus é muito mais rápido que qualquer isso. Mas Deus tem o seu tempo. Se ele quiser fazer assim, ó, antes de eu imaginar, ele já faz. Se ele quiser esperar daqui 10 anos, ele vai esperar. Deus age conforme eu suporto. Ah, eu quero uma coisa assim muito rápida, mas eu não suporto. Eu não suporto assim, a minha estrutura não permite a ação de Deus muitas vezes para aquele momento. Já viu aquelas pessoas assim que eu preciso comprar um carro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso não sei o que para melhorar a minha vida, para vir para a igreja? Quando ele melhora de vida, a primeira coisa que ele faz é ir para outro lugar. Porque agora ele tem condições de ir para outro lugar. Talvez ele estava vindo na igreja só porque ele não tinha muita opção. Né? Não dava nem de viajar, né? Então, vou para a igreja, né? Vou orar e lembrar de Deus. A hora que dá uma condição, vai embora. E é lógico que isso não é regra. Estou dizendo que muitas pessoas assim o fazem. Já viu que a maioria de nós só lembramos de orar, de buscar a Deus quando as coisas estão difíceis? Quando está tudo bem, eu nem lembro, né? Você está feliz lá na sua casa e aí hoje, o dia que você está doente, eu lembro, você não dá conta de fazer outra coisa, o que você vai começar a pensar? Não, agora eu vou recorrer a Deus. Já tomei um monte de remédio, já fiz isso, não deu certo, vou orar. Melhorou? Não, agora eu tenho que recuperar o tempo perdido, tenho que arrumar isso, tenho que dar uma faxina nisso, tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que agora eu não precisando de Deus. Mas Deus é aquele que providencia esses momentos para a gente lembrar que Ele existe. Ele dá aquela parada assim, dá uma refletida, porque nós vivemos um dia de correria, de trabalho, de família e tudo, não dá tempo para parar. Às vezes Deus vai parar você um pouquinho, mas Ele está providenciando para que no final tudo dê certo. Agora, eu estou pronto, preparado para este momento? Nem sempre. Então, as pessoas nos nossos dias não estão vendo a obra de Deus. É lógico, isso não é só de agora, é do ser humano, né? É das pessoas, do homem caído. Toda vez que eu uso os exemplos, os melhores são do Antigo Testamento. Quando eu disse que não é da agora, porque os melhores exemplos quando o povo sai do Egito, né? Todo o milagre que Deus fez, o povo saiu, o mar abre, vai. A primeira coisa que eles faziam logo que eles imaginavam que Deus não estava com eles, eles já começavam a blasfemar, a murmurar.
né? E vendo as coisas acontecendo e murmurando. É o nosso caso. Ah, eu não vi um mar abrir, mas tantas coisas, porque nós não temos tempo para Deus. Por isso nós não vemos. Deus continua fazendo, Deus continua provendo e nós estamos vendo, né? Nós às vezes queremos muitas coisas, queremos melhorar a nossa condição para desperdiçar com tantas besteiras, para saciar o nosso orgulho, nossas paixões mundanas. Esquecemos que tem a obra de Deus. Dificilmente, né? Só mais um exemplo aí. Você vai ouvir alguém assim, tá chegando o final do ano. O que que tem no final do ano? A possibilidade do povo ficar rico? Mega da virada, né? Dificilmente você vê alguém falando assim, ó, vou pegar meu dinheiro, vou investir tudo no reino de Deus. 200, 500 milhões aí, vou investir, vou doar para missionário, vou melhorar igrejas, eu vou doar carro para a igreja, vou mandar gente lá não sei na onde, mandar um monte de alimento lá para a África. Você quase não vê gente falando, né? Mas falando assim, ah, eu vou comprar carro, vou comprar carro, vou até ajudar a família, né? Um monte de coisa. Mas investir na obra, no reino de Deus, dificilmente você vê alguém falando. Ainda fala que Deus é em primeiro lugar. Às vezes, e olha que eu já vi gente, né? Que fala que é crente, que não deveria nem estar jogando, né? Mas eu vou orar para que Deus abençoe que eu acerte os números, né? Mas na hora de fazer, ninguém quer, né? Então é essa felicidade passageira, tudo isso vai acabar. E nós esquecemos de um personagem bíblico que soube das tribulações, aprender ainda mais que já conhecia Deus, que foi Jó. Jó não murmurava, não blasfemava contra Deus, mas mesmo assim ainda Deus permitiu que viessem tribulações e ele aprendeu ainda mais a ser fiel a Deus. Descobriu a fidelidade, não foi quando ele era rico, quando ele era próspero, quando as pessoas o buscavam para ser aconselhado. Ele foi descobrir a verdadeira felicidade em Deus quando ele estava lá bagaçado. Por isso que não é errado, né? E deveria ser constante nossa vida quando está difícil, nós buscarmos a Deus de essencial sem murmurar, entendendo que Deus muitas vezes está ali permitindo que tudo isso passe, ocorra em nós para que nós possamos ser provados, nosso amor seja, né, fortalecido. Tenho dito, né, já há um bom tempo, o Brasil está cada dia mais bagaçado, mais bagunçado, né? Se chegar ao rumo que os governantes querem aí agora, de implantar o comunismo, aí vocês podem estar preparados. Vai haver perseguições onde a sua fé será provada. Basta você olhar aí, estudar um pouquinho aí, né? Geopolítica aí, ver os países que têm comunismo, é proibido, né? Lá na China, Turquia, se eu ver com a Bíblia, corta logo o pescoço. Começaram a empreender, começaram a cortar a mão, agora corta o pescoço, simplesmente assim. E nós ainda estamos reclamando, né? Se nós não lemos Bíblia, não valorizamos. Quantas vezes nós vemos relatos de países que é proibido, pessoas tentando uma página sequer da Bíblia para ler escondido. Isso é provar a fé. E se as pessoas são fortalecidas na fé. Nós não estamos nesse nível ainda, graças a Deus. Mas não brinque não, que Deus vai mover tudo isso, permitir que isso aconteça, para fortalecer a fé daqueles que são crentes realmente. Tomara que demore bastante, né? Mas se for preciso, vai chegar nos nossos dias. Porque Deus faz tudo isso e Ele promete, e Ele cumpre, e Ele alerta, porque Deus é imutável. Ele é imutável no seu ser, Ele é imutável porque Ele não muda. Não que Deus não muda as estações, não muda o dia, a noite. Não, eu estou falando na essência. Ele não muda, ele não é como o homem. Hoje nós estamos de mau humor, amanhã estamos de bom humor, né? Hoje está de um jeito, amanhã está do outro. Né? Hoje você está beleza, está sorrindo para todo mundo, né? Chega aqui na igreja, cumprimenta todo mundo, ou sei lá, no trabalho, na sua casa. Amanhã você chega no próximo culto, né? Não cumprimenta nem o irmão, tá lá, o diácono está na porta. Esse é o ser humano. Ah, um dia está na unção, na fé, cantando louvor, o dia está contrariado,
que tem o Onan que não passa a letra da música, que o som tá alto, que tem um menino fazendo um barulho de um lado. Outro dia você nem incomoda com nada disso, fecha os olhos e ergue a mão. Mas o nosso Deus não. Ele é perfeitamente completo em si mesmo. Ele não tem nenhuma variação de dúvida, então ele não pode aumentar, ele não pode diminuir, porque ele diminuir ele não vai aumentar, né? Ele já é o suficiente em tudo. Então esse é o nosso Deus, aquele que vai nos abençoar sempre. Aquele que nos dá a certeza da vitória. Não estou dizendo só vitórias agora no dia a dia, mas sim delas também. Mas a grande vitória que é a salvação das nossas almas. Esse é o nosso Deus. Então, quando o Tiago escreve lá que o nosso Deus não muda, é nesse sentido. Porque dentro da sua criação, toda ela muda, todas as formas. Nós mudamos, né? Nascemos lá, tão frágil, indefeso, né? Sem dar conta de nada, aí começa uns dias, chega na adolescência, acha que já sabe tudo, passa uns dias, descobre que não sabe nada, envelhece, enfraquece, necessita dos cuidados novamente. Essas as variações nós temos. E aí nós queremos argumentar por que diz, por que Deus está fazendo, mas Deus continua lá, chamando, nos querendo, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morremos, a atenção, a nossa atenção. Não é que ele é carente, mas nós fomos criados para isso, para relacionar com Deus. E quando Deus promete algo para nós, ele vai cumprir. Não é como nós, né? Sabe aquelas vezes que você mente para o seu filho? Ah, se você fazer isso, eu vou te dar isso ou aquilo, só para ele parar de encher sua paciência naquele momento? Cuidado, né? Para quem tem criança pequena, não minta para o seu filho. Se você puder dar algo para ele, fala, eu vou te dar. No dia que eu der conta, eu dou. Mas se não dá, conversa de outra forma lá, né? Sem mentir para ele. Porque o nosso Deus não mente para nós. Ele promete, ele cumpre. Se ele falar que não vai fazer também, não teima não que dá errado. Porque, né, aquela das frases que eu descobri quando cheguei na igreja, que é uma maravilha na vida da pessoa, né? Não pode deixar que eu pague o preço. E Deus falando para a pessoa, não vai que dá errado. Não, mas eu pago o preço. E o preço é alto. E a pessoa vai lá, quebra a cara, sofre bastante para descobrir que não deveria ter desobedecido à voz de Deus. Porque ele não vai mudar. Ah, só porque agora eu estou sofrendo demais, porque Deus falou para mim que não, e eu teimei, Deus não vai mudar, ele vai continuar do mesmo jeito. Lógico que Deus reverte a situação, reverte. Ele reverte. Ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele cumpre. Não é porque ele mudou de ideia, não. Porque ele cumpriu, ele prometeu para você um dia que te daria a vitória. Você teimou, fez do jeito errado, ele reverteu, tornou em bênção, mas o estrago foi feito. E ele não mudou dentro do seu propósito. Então nós precisamos aprender o quanto antes que a fidelidade de Deus não está baseado nas nossas fraquezas, nos nossos méritos, na variação, porque, como eu disse, ele não vai variar o seu modo de agir. Ele vai cumprir todas as suas promessas que ele fez para nós. Diferente de nós, ele não mente, ele não fraqueja, ele não dorme, ele trabalha incansavelmente. Como o próprio Jesus Cristo já diz, que ele trabalha incansavelmente, porque Deus trabalha todos os dias para cumprir todos os seus decretos, todos os seus propósitos nas nossas vidas. Porque nós vivemos, muitas vezes, uma vida sem propósito, né? Mais uma vez, quando chega no final do ano, né? Lembra que às vezes que tinha aquele cartãozinho de propósito? Todo mundo enchia o cartãozinho de propósito. Quando chegava no mês de março, abril, você nem lembrava mais, né? Eu, pelo menos, a maioria deles, nem lembrava mais qual que eram os propósitos que eu tinha feito. Um ou dois, no máximo três, eu ainda lembrava, ainda orava, ainda de vez em quando. E aí logo esquecia também. Mas Deus não esquece nenhum dos propósitos, nenhum dos planos que Ele faz para nós, porque Ele não vai mudar. Ele sabe trabalhar em nossas vidas.
Ele sabe que ele precisa agir em nós, porque nós, né, somos vulneráveis demais. Já viu aquela expressão que ser crente é igual folha de bananeira? Todo mundo que já viu uma folha de bananeira, né? Para que lado que a folha da bananeira vai? Para que lado que o vento está soprando, né? Assim somos nós. Assim são muitas pessoas aí correndo atrás de ventos de doutrina, que a palavra de Deus deixa bem claro. Atrás de movimentos, é isso, é aquilo. Mas Deus lá, só esperando. Mas não só esperando de forma quieta. Ele trabalha. Lógico que às vezes o Espírito Santo fica paradinho lá, esperando. Mas na hora certa ele vai agir para nos mudar, para nos trazer de volta. E Tiago ainda continua falando que foi ele que nos criou. Nos criou conforme a tua palavra. Nós podemos afirmar, né, que essa providência que nós entendemos, nós compreendemos de Deus, ele traz, né, sobre toda a sua criatura, toda aquela a sua criação que ele fez, ele traz a providência. Quando nós paramos, né, e olhamos a natureza em si, né, porque nós vivemos dias tão difíceis e os grandes centros, né, as pessoas das grandes cidades não têm tempo nem de ver a natureza, né? Nem ver a natureza, né? Só correria, só dentro de um carro, de um trem, de um metrô, de um ônibus, não dá tempo de ver. Mas nós aqui ainda temos, né? A maioria de nós ainda convivemos. E você vê a ação de Deus. Recentemente eu li estava vendo uma reportagem, que hoje em dia está ficando talvez mais difícil, né, de comprovar a ciência do que comprovar a existência de Deus, a criação de Deus. Porque eles tentam comprovar cientificamente muitas coisas e não estão conseguindo. A própria natureza nos mostra. A criação de Deus é espetacular. Em tudo que você olha, você observar as coisas, os vegetais e tudo, as plantas de forma geral, os animais, e você fica admirado. O ser humano, as pessoas criam tantas inovações, mas acaba voltando à criação de Deus. E quando nós olhamos e percebemos tamanha sabedoria, tamanha beleza em si, nós podemos comprovar o absoluto, o verdadeiro, o incontestável de Deus. Deus criou todas as coisas de forma primária ou primeiramente para Ele mesmo. Para Ele olhar, né? Lembra lá, né? Para vocês já estudaram aí a criação. Deus olhou, quando Ele olhou, tudo que Ele fazia, o que Ele falava? Ele ficou bom e se agradou do que Ele fez. Então Deus fez, nós temos a ilusão ou a pretensão de achar que, né, somos a melhor coisa que existe, né? Fomos criados para alegrar Deus. Não, não foi esse o propósito. Aí o segundo lugar, que vem a causa secundária, foi nós, né, a criação de Deus, para se relacionar com Ele e para glorificar a Deus. Nós não fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Deus permitiu e incumbiu o homem para dominar sobre todas as coisas. Mas o primeiro objetivo, o primeiro propósito do homem é glorificar a Deus. Mas nós, né, diante da nossa ignorância, da nossa soberba, nós buscamos honra para nós mesmos. Buscamos grandeza para nós mesmos. Esquecemos daquilo que Tiago falou. Nós fomos como primícias de Deus, sim. O melhor da criação de Deus foi o homem. Tanto que foi somente no homem que ele colocou o seu espírito, soprou o seu espírito e tornou a alma vivente. Os animais, né? Então não chore aí pelo seu cachorrinho, seu pet, sei lá quem. Até estudamos com os jovens aí, né? No início do ano aí, que o seu petzinho não vai ser salvo, né? Ele não tem alma, então ele não vai ser salvo. Vai ter animais no céu? Vai, né? Acredito que sim. Mas é em forma de espírito. Não é o pudim, né, João? Né? Não vai ser salvo quando o pudim morrer, né? Mas, contudo, lógico, nós falamos, né, a criação de Deus, clama por Deus,
não deve ser, né, maltratada, mas as primícias é o homem, porque foi segundo a imagem e a semelhança de Deus. Em Jesus Cristo nós somos feitos como primícias de Deus, como o auge da criação de Deus. Mas com este propósito que eu já disse, de glorificar a Deus. E aí eu já queria fazer uma ressalva aqui, e um parênteses. E uma pergunta, né, daquelas bem indiscretas. A sua vida, você mesmo, tem glorificado a Deus? Caberia outra pergunta. Deus acertou, né? Se é que eu poderia fazer essa pergunta, que Deus não é. Mas segundo a sua ótica, Deus acertou em te criar? Em te dizer que você é primícia em Jesus Cristo? Ou ainda você não tem dado essa alegria a Deus? De ter prazer em Deus e Deus ter prazer em você? Porque muitas vezes nós devemos reconhecer que nós não alegramos o coração de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Porque nós não vivemos conforme Deus nos criou, com o propósito que Ele nos criou. Então pense nisso, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, aponta para Cristo. Através da sua criação, porque quando Israel saiu do Egito, tinha o maná, né, que caía do céu, o alimento dado por Deus. Mas o próprio Jesus Cristo, ele é o pão descido do céu, o maná eterno. E é somente através dele, dessa providência, que nos alimenta. E Deus quis que nós tornássemos semelhante a Jesus Cristo. Como primícias, como aquilo que vem em primeiro lugar. No Antigo Testamento, as primícias eram dedicadas a Deus. O que eram as primícias? Era a primeira colheita, eram os primeiros animais, aqueles que abriam a madre, né? As crias das vacas, das ovelhas, os primeiros era dedicado a Deus, era ofertado a Deus. Então nós somos essas pessoas, não vamos ser sacrificados, né? Nós devemos sacrificar a nossa vida, ser como primícia em oferta a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Então nós somos sim feituras de Deus, nós não somos mais simplesmente criaturas, mas somos filhos amados de Deus. Então não vos enganeis, como diz aí o versículo de Tiago. Não vos enganeis. Somos criados sim para a boa obra, somos criados como primícias de Jesus Cristo, e todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, todo o bom presente só vem de Deus. E Ele já nos deu, que é Jesus Cristo. O melhor de todos os presentes que nós pudéssemos ganhar, que são as dádivas, é a eternidade junto com Jesus Cristo. E Deus vai cumprir? Vai. Posso passar por alguns percalços aí? Posso. Mas no final, Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Porque Ele não muda e porque Ele é fiel a Ele mesmo, as suas promessas, a sua palavra em nossas vidas. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel, Deus, ao Senhor, Deus. Ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas, ó Deus, por ter nos criado para a honra e glória do teu Filho amado, por toda a eternidade, Pai, em nome de Jesus. Amém.